Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, meus amados, meus amigos, companheiros de todas as tardes, todas as segundas-feiras. Como é bom estar com você aqui na nossa salinha, nesse dezembro gostoso de Natal. Momento que a gente respira Jesus, respira amor, fraternidade. A gente abre o nosso coração para acolher todas as pessoas que a gente ama e aprender a amar quem a gente sente diferença. Então, é tempo de amor, tempo de perdão, tempo de alegria. E para fazer o programa de hoje sobre Natal, nós temos aqui uma convidada muito querida, que já é conhecida sua, uma pessoa especial, que é a Jane Angelice. Ela é psicóloga e vem bater um papo aqui com a gente, bem gostoso, para o Natal. Seja bem-vinda ao Plenitude, Jane. Obrigada, Iraci. Sempre uma alegria estar aqui nesse programa, podermos falar desse sentimento, desse estado de espírito que é estar pleno e nessa oportunidade falarmos de Natal. Com certeza, é muito especial. Podemos começar falando um pouquinho da história de Natal? Como essa celebração se iniciou, Jane? Pois então, quando a gente fala de Natal, nós começamos a pensar, chegou o Natal. Então já é Natal, né? Aí a gente lembra daquela musiquinha, então, já é Natal. E a gente começa a refletir, como é que a gente tem vivido o Natal? Como é que o Natal tem chegado para nós todos os anos? Expressão recorrente é, passou tão rápido, já é Natal? Mas o Natal chega e no meio de tudo que a gente vive, de tantos compromissos que nós temos hoje, nos parece que a gente vive pouco essa experiência do Natal. E você estava perguntando como é que isso tudo começou. O Natal, ele começou antes da cristianização, em 25 de dezembro, nesse período, era uma festa pagã que se fazia no solstício do inverno, né? O que é o solstício do inverno? É aquele dia mais longo lá no hemisfério norte. Para nós que moramos aqui no hemisfério sul não funciona do mesmo jeito, mas nós importamos toda essa história do Natal de lá do outro neve, lado, né? de lá do outro lado do mundo. Então, quando tinha o dia mais curto, que era nesse 25 de dezembro, se fazia uma festa pagã para o sol. Porque todo mundo esperava que o sol retornasse. Em regiões onde o inverno é muito rigoroso, onde tem muita neve, onde não se pode fazer muita coisa, a volta do sol é muito importante, inclusive por causa da agricultura. Com certeza. Não é tudo interfere. É muito tempo de escuridão, Muito né? tempo de escuridão, dias curtíssimos, muita neve, muito frio. Imagina em tempos remotos, não tinha, né, o conforto, era uma festa poder lembrar que o sol ia voltar. Quando tudo isso começou, né, no solstício de inverno. E depois começou também a ser associada a um deus persa, que era o deus Mitra, que se atribuiu o renascimento do sol. Então, era muita festa em torno da luz do sol, não à toa, claro, né? Mais ou menos no século III, Jesus já tinha vindo, né? Já tinha estado entre nós. Então, começou a haver a cristianização do Natal como um movimento para estimular a cristianização entre os povos pagãos. E aí começou uma modificação da festa, trazendo a imagem, a ideia de Jesus. Nos países ortodoxos, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro.
é um pouco diferente. Nos nórdicos e ortodoxos, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro, tem umas outras tradições diferentes de Papai Noel. É diferente. Nós somos um mundo muito diverso, com muita coisa que acontece, e nós importamos toda essa história aqui para nós no Brasil. Com certeza. O Natal chega sempre acompanhado de muitos símbolos, né, Jane? Dentre eles, a árvore de Natal, o Papai Noel. Do que falam, o que nos transmite esses símbolos? Acho importante a gente falar disso. Na nossa fala aqui do início, nós estávamos refletindo de que nós só olhamos para o tempo que passa, é Natal, e tudo que envolve Natal parece que também é feito de forma automática, não é isso? Então é Natal, está na hora de fazer a árvore de Natal, a gente vai pegar, tirar do armário aquilo tudo que ficou guardado, ou comprar alguma coisa nova, enfeita ou não enfeita. Interessante isso, porque para nós espíritas, a mim me parece que alguns de nós não valorizam tanto esse momento. No meu entendimento, sabe, Iraci, isso é um equívoco, porque existem símbolos deste Natal que foram incorporados a partir do cristianismo nesse Natal, que fala muito de Jesus, que tem uma aproximação com Jesus. A questão da árvore, por exemplo. A árvore já era enfeitada mesmo antes dela ser cristianizada nesse formato de Natal que a gente entende hoje. Sim. Mas, e veio da Alemanha esse hábito da árvore de Natal. É muito importante falar isso, porque eu acho que as pessoas nunca se depararam com isso. Tipo assim, da onde veio? Da Alemanha. Pois é, então a questão da árvore de Natal veio da Alemanha. E eles começaram a enfeitar as árvores mesmo antes da cristianização da árvore. E por que que a árvore tem esse símbolo? É interessante a gente falar disso, principalmente o pinheiro, porque ela é uma árvore que as folhas se mantêm no inverno. As folhas, elas não caem e nem elas se deterioram, elas são muito resistentes. Então, o pinheiro de Natal é símbolo de vida e esperança. Sim. Não é? Olha, que bacana, né? É e é muito lindo, né? bacana. E aí a gente monta a árvore de Natal, mas não sabe por quê, não sabe para quê. E A não gente sabe nem porque é um pinheiro, E né? não sabe nem por quê o pinheiro, existe esse valor. Então, nós vamos fazendo algumas coisas porque foi dito para a gente em algum momento que era para ser feito, vira uma tradição que a gente não sabe nem de onde veio, nem por quê, nem para quê a gente faz. Exato, é. A mesma coisa o Papai Noel, que está muito associado à questão do presente, Exato. mas tem uma razão de ser. Porque o Papai Noel ele foi inspirado em São Nicolau, que era um bispo da região que hoje é conhecida como Turquia. E os pais morreram, deixaram ele jovem com muito dinheiro. Ele tinha uma herança muito grande, mas ele era muito generoso. Então, quando chegava a uma época assim de final de ano, ele distribuía presentes para as crianças necessitadas. Já fazia um movimento E ele de generosidade. tinha esse movimento da caridade. generosidade, que era o São Nicolau. Às vezes ele jogava pepitas de ouro pela chaminé. Por isso essa história da chaminé, do Papai Noel, que a gente também, né, casa com chaminé, é onde tem frio, onde tem uma lareira, essas coisas, é onde tem frio. Mas tudo que a gente faz no Natal é mesmo com foco nesse espaço que é de frio. A gente importa para esse momento dessa nossa... Um lugar tão tropical. Tropical, exatamente. E às vezes a gente até tem dificuldade de entender. Mas acho que é importante a gente saber, a gente conversar, falar com as nossas crianças, não fazer a coisa por fazer. Por que é árvore de Natal? Ah, porque se não botar o presente, o Papai Noel não chega. Ok, ficou vinculado para isso. Mas tem um simbolismo mais importante, que é a questão do presente. Então não é tão, por que o Papai Noel dá presente? Não sei, isso. porque é dia de ganhar presente. Não é isso. Ele tem uma vinculação com essa história do São Nicolau. Chegou um momento em que ele ficou gordinho, né?
de pele vermelha, rosada, assim, e se atribuiu isso a uma propaganda. E efetivamente foi, né, uma fábrica de refrigerantes muito conhecida, começou a trabalhar isso por uma questão de marketing e acabou que, você sabe como as questões de marketing e de propaganda colam em nós. Pegam, Colam em nós. É. E uma coisa dita A mídia muitas... manipula a gente assim, né? Verdade. E uma coisa dita muitas vezes, vira verdade. Então ninguém sabe, mas efetivamente qual foi a origem dessa história do Papai Noel. Como é que o Papai Noel chegou nos Estados Unidos? Foram os holandeses que levaram. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Então a gente vê, é muito comum a gente montar a árvore e colocar uma estrela. O que é essa estrela lá na ponta da árvore, lá no alto? Ela fala da estrela que guiou os reis magos. Tudo tem um motivo, não é? Nada é porque Não é alguém... aleatório. Exatamente, não é aleatório. É. Por que se pendura coisas nas árvores? Ela lembra os frutos que as árvores dão. E as velas? Não é? A gente não coloca vela. Por que se acende a vela? A vela fala da luz que veio ao mundo, Que é Jesus. que é Jesus. Então, cada coisa que a gente vai pensando... E o presépio? Sabe quem montou o primeiro presépio, Iraci? São Francisco de Assis, em 1223. Olha que gracinha. Foi ele. Foi o nosso querido Chiquinho. Francisco, que montou o primeiro presépio. Olha só, em homenagem. Em homenagem, ele queria, assim, trazer de volta a história de Jesus, esse vínculo amoroso, fortíssimo, né? Que o Chico, né, Francisco de Assis tinha com Jesus. Ele queria trazer para o povo de volta a história. Então, ele montou o primeiro presépio, reconstituindo toda a história de Jesus. Não é fantástico? Lindo, lindo, né? É fantástico. Coração de amor. E as pessoas não têm esse pensamento. Acho que isso é uma coisa que é tradição, ou então é porque é Natal e pronto, acabou, mas não liga uma coisa a outra e o sentido que tudo isso dá, né? A gente foi se desvinculando, não é? Você vê como a Joana fala tanto disso, que a gente está tão voltado para as coisas do consumo, que a gente está tão voltado para esse mundo imediatista, que aos poucos nós vamos nos desvinculando daquilo que é tradição e a gente... É importante olhar para a tradição. A gente pode entender em algum momento que tradição é uma coisa ruim. Como tudo, tradição é neutra. Mas tradição que falam para nós da história, que contam para nós a importância, os símbolos, conversam com a nossa alma. Exatamente. Eles falam daquilo que a gente sente no nosso espírito. Então, a gente diz, umas árvores, alguém coloca uma estrela, outras colocam o anjo. Que anjo é esse? É o anjo Gabriel, o anjo que anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus. Então, existe toda uma vinculação trazida pela história de Jesus. Realmente, as pessoas não sabem o porquê. Uns colocam anjo, outro estrela. Né? Não é? Que os dois trazem simbolismo de Jesus, da vinda dele, da luz dele, né? de tudo. Mas as pessoas não fazem esse link com o simbolismo, que é fundamental, porque tudo na vida da gente é muito simbólico. Tudo, absolutamente tudo é simbólico. Por que é importante falar de símbolo? Porque o símbolo atravessa o tempo. Veja, desde quando se usava a árvore, que se enfeitava a árvore? Antes da cristianização, muito antes. Olha que coisa interessante. Os cartões de Natal, por exemplo, começaram na Inglaterra no século XIX. Olha só. Tudo tem um motivo, tudo tem um para quê. E tudo tem a nossa emoção, o nosso espírito envolvido. E nós fomos perdendo essa característica tão importante que é esse momento de Natal. A raiz, a história, né? Hoje em dia você não tem a
não cultiva a raiz, da onde vêm as coisas, né? Exatamente. Simplesmente passa rápido que nem a gente mexe aí na rede social e pronto, acabou. Exatamente. Tudo tão corrido, tudo tão imediato, a gente não tem tempo para nada e a gente faz, até isso a gente faz de forma automática. Não sabe por que está montando uma árvore de Natal, uma árvore de Natal, não sabe por que tudo isso é feito do jeito que é feito. E não quem de foi, outro jeito. E não de outro jeito. Não foi uma coisa aleatória, casual. Tudo tem uma razão de ser. Da mesma maneira, eu conheci essa história tão bonita da origem do Papai Noel, que é São Nicolau. Com certeza. Nascido Que lá não em Mira, é, que hoje é a Turquia. que não é o refrigerante. Que não é o refrigerante, exatamente. Jane, e qual a importância do Natal para a família? Essa é outra coisa importante para a nossa reflexão. A mim me parece que a gente está perdendo o sentido familiar do Natal. Deixou de ter essa importância. Isso está me fazendo lembrar, existe nesse período do ano, algumas emissoras de televisão passam muitos filmes de Natal que a gente pode considerar clichês, mas todos falam de retorno para a família. Daquela pessoa que saiu de uma cidade do interior, é muito dos Estados Unidos isso, né? De uma pessoa que saiu de uma cidade do interior, foi estudar, foi trabalhar e perdeu o sentido, deixou de falar com a mãe, deixou de falar com o pai, porque está tão absorvido pelas questões do mundo. Exato. Que algumas coisas deixam de ser feitas. Aí nesse filme, que parece piegas, que parece muito clichê, tem sempre aquele filho que volta, que o pai fica feliz, que a mãe fica feliz, porque ele não vinha mais. Ele não podia, ele não tinha tempo. Exato. E hoje as famílias se reúnem para quê? Para quê? Qual é o sentido? Algumas sequer veem importância na reunião familiar do Natal. Com certeza. Natal é Jesus. Natal é vida, é esperança, é confraternização, é união. Não é só reunião. Porque estar reunida é uma coisa, não é? Estar unida é outra coisa. Sim. Então, como é que eu me uno com as pessoas da minha família? Quais são os valores que eu trago para o meu Natal com a minha família? Então, nós estávamos falando ainda há pouco dos símbolos do Natal. Como é que eu converso com as pessoas da minha família sobre esses símbolos? Sobre a importância que eles têm para a nossa alma, para o alimento da nossa alma. Hoje em dia nem se lembram. Você vê que o Natal acaba ficando restrito ao presente, fica restrito a uma fartura enorme, porque muitas vezes a gente coloca um excesso de alimentação em nossa mesa. Uma comilança absurda. Que no dia seguinte pode nem ser reaproveitada, enquanto nós temos um país com tantos necessitados. É verdade. Com tantas pessoas que têm dificuldade para comer uma refeição ao dia, para ter uma refeição apenas ao dia. Sim. E nós, às vezes, fazemos aqueles exageros enormes, né? De compras, de alimentação, muitas vezes de bebida alcoólica, gente. Na maioria, eu acho que 90% ou mais, roda a bebida alcoólica no Natal de forma exagerada, né? Regado a bebida alcoólica, muita bebelança e comilança, né? Ou seja, é a festa pela festa. Não é o Natal, é Natal. Natal criou-se um motivo, mas é a festa pela festa. Não é Natal. Natal, o que é a palavra Natal? Tem a ver com nascimento, né? Natal tem a ver com nascimento. Nascimento de quem? De Jesus. De Jesus, literalmente, quando esteve conosco há mais de 2000 anos, ou 2000 e poucos anos atrás, mas do nascimento de Jesus em nós. Claro. De como Jesus, a gente encontra Jesus em nós. É claro que a gente tem a oportunidade de trazer esse renascimento em qualquer época do ano. Mas o Natal é uma oportunidade de lembrança.
E nem isso a gente consegue mais. Você vê, Sheiraci, que em algum tempo atrás as pessoas eram sensibilizadas por esse momento. As pessoas ficavam mais tocadas no seu coração quando Exato. chegava o Natal. É. Você percebe essa diferença hoje? Que Nossa! você fala de Natal Como? e as pessoas não chegam a se sensibilizar pela necessidade do outro, pela possibilidade de estar com com quem estiver afastado, seja qual for o motivo. Às vezes a gente se afasta pelos apelos do mundo, mas às vezes a gente se afasta pelas divergências, pelos desentendimentos. Então, esses filmes que a gente diz que são piegas, que são repetitivos... são lindos para ver se desperta, né? Exatamente. Fala de reconciliação, fala de retorno para a família, fala da importância do encontro, fala da importância do Natal. E aí a gente vê nesses filmes que os presentes que são dados são tão simples. São presentes que falam para o coração porque não tem valor. Valor, assim, não tem preço, né? Valor tem, valor sentimental, mas não tem aquele preço alto como às vezes a gente até leva isso para a criação dos nossos miúdos, dizendo, porque assim, se ele ganha alguma coisa mais simples, até de um parente que não tem tanto recurso, ele desvaloriza, Não, ele desdenha, acha que não é bom, e né? muitas vezes a pessoa não tem muito recurso e faz uma dívida enorme para dar um presente de Natal. Exatamente. Ah, porque meu filho pediu isso, eu tenho que dar. Desde quando? Peraí. Onde é que estava escrito isso? Eu estou pedindo qual foi a lei? o mundo. Alguém vai me dar um mundo de presente para eu tomar conta? Não. Então, é uma coisa que não faz sentido. Eu estou com dificuldade, às vezes, para botar um alimento na minha mesa o mês inteiro, mas eu faço uma dívida para dar um presente de alto valor ou de preço muito alto, porque o meu filho entende que precisa. Quer dizer, somos nós também, adultos. Que é um celular novo, um celular moderno, da última, sei lá, última linhagem, geração. Última geração. Sei lá, como é que chama essa porcaria? Você veja que somos nós, os adultos, que perdemos também. Nós nos perdemos no meio de todas essas coisas e acabamos não trazendo a importância do Natal para a família, da união da família, desse simbolismo tão importante que é entendermos por que existe o Natal, a força que tem o Natal e como a gente pode transformar a nossa vida familiar porque existe o Natal. Como comemorar o Natal em família de forma que todos possam se conectar à luz de Jesus? Eu fico pensando que muitas vezes a gente faz as reuniões de Natal, ou em muitos lares a gente existe reuniões de Natal, e o nome de Jesus sequer é mencionado. É verdade. Nenhuma prece se faz. Quer dizer, não se fala de Jesus no Natal. Existe a reunião, as pessoas se encontram, surgiu também outra tradição, que é do amigo oculto, o amigo secreto, dependendo da região. As pessoas podem trocar presentes. Existe, inclusive, a preocupação, puxa, não comprei presente para fulano, não comprei presente para ciclano, vai na véspera uma correria danada, gasto que não tem. Porque tem que dar presente para todo mundo, então fica todo mundo preocupado com as compras, com a comida, com a bebida, com a troca de presentes. Muitas vezes, nesse momento, as pessoas perdem os limites por causa da bebida e acaba tendo uma desavença na própria noite de Natal. Sim. Uma desavença familiar, porque acaba... Quantas brigas acontecem? Acaba emergindo situações difíceis, porque a gente esqueceu que é Jesus que nos reúne ali. É Jesus que nos coloca juntos. Mas em nenhum momento a gente diz assim, olha só, nós estamos aqui por causa de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo por nós,
nos dizer da importância da vida, da importância do amor, da importância da fé, da esperança, da continuidade, porque como o Natal está bem pertinho de fechar um ciclo, e fechar ciclo é importante, né? Nossa, fundamental. Bem pertinho assim do ano novo, e a gente vem mostrar para a gente, dá para recomeçar, dá para continuar, existe luz, existem possibilidades, todas que estão em nós mesmos, mas a gente esquece, perdido. Joana lembra em muitos dos seus textos, nós verdade. estamos completamente perdidos nesses valores que nós revertemos para o mundo exterior, esquecendo que existe um mundo dentro de nós. Jesus veio para edificar seu reino. Onde? Em nós. Sim. Então é importante na família, na hora que nós estamos nos reunindo, é legal trocar presente, é ótimo. Quem não gosta de ganhar presentes, todos nós gostamos. Mas às vezes o presente que é dado que não tem nenhum carinho, assim, o que eu quero dizer, é uma obrigação É apenas. uma obrigação só. Mas eu falei assim, não tenho carinho de que aquela pessoa gostaria, não é? Exatamente. E não precisa ser nada caro. Às vezes a gente, identificando aquilo que fala ao coração do outro, vai ser muito mais importante. É isso mesmo, com certeza. Estamos falando sobre o Natal. É muito especial, é muito bom. Mas nós vamos para um pequeno intervalo, um chazinho gostoso, rápido assim, ó. E já voltamos já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta, meus amados, meus queridos, no segundo bloco do nosso programa. Hoje estamos aqui para falar de Natal, Natal em família, falar de amor, falar de perdão, falar da história, falar da tradição, de como funciona tudo isso, o porquê de cada coisa, qual o sentido que estamos dando ao Natal. Estamos dando o sentido verdadeiro do Natal ou estamos dando sentido a um pacote, a um presente, a uma bebida, a uma comida? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente traz Jesus para dentro da nossa casa no Natal? Então, para isso, você que chegou agora, nós estamos falando com a psicóloga Jane Angelice. Então, Jane, a gente vê, né? Mesmo as famílias cristãs, ainda associamos o Natal à figura do Papai Noel. Presente, fartura, alimentos, essas coisas todas. A sua opinião, esses elementos se tornaram tão importantes por quê? Eles se tornaram importantes na medida em que nós nos afastamos da dimensão espiritual. Quando nós começamos a ficar muito presos a essa dimensão material, mesmo nas famílias cristãs. Quando a gente fala cristão, a gente fala de qualquer tradição cristã, mas aquela que tem uma prática, e não precisa ser uma prática dentro de um templo, mas que está de alguma forma vinculada a Jesus. Sim. Isso ficou tão forte porque tudo nós funcionamos por hábitos e condicionamentos. Sim. Conforme nós vamos vivendo esses condicionamentos e dando força a esses hábitos, nós vamos fortalecendo. E de uns tempos para cá, como é que a coisa acontece em torno do Natal? Mesmo para quem é cristão. A gente, mesmo como cristão, se não estiver atento, escorrega. Com certeza. Escorrega de verdade, queridos. Porque a gente acaba sendo envolvido por isso, por tudo isso que o mundo diz para nós. O que a propaganda faz conosco o tempo inteiro? Condiciona, né? Nos condiciona. Nos condiciona voltados para determinado tipo de produto, para determinado tipo de alimento. A propaganda diz, quando você tem esse tipo de
produto ou você adquire algum tipo de produto, você tem valor. Exatamente. Se você não tem esse produto, seja qual for, você não tem valor. Então, nós fomos mesmo voltando para esse tipo de coisa. Então, como fomos criando festas de todo tipo. As empresas fazem festas de final de ano. Sim. Qual é o objetivo das festas? Às vezes é até dito no convite que é confraternização. Mas será que é isso que acontece? Pois. Com o ambiente que é criado nas empresas, onde durante um ano inteiro um está tentando puxar o tapete do outro, chega no final do ano, vamos confraternizar. De que jeito? Pois é. Então a gente vai perdendo o valor. A natureza do Natal, ela se perde em qualquer ambiente onde a gente está. Sim. Onde nós estejamos, a gente está falando do Natal de uma forma equivocada, de uma forma distorcida. Tanto que hoje, agora na primeira parte, nós estávamos falando de todos esses símbolos que estão junto de nós e que não nos dizem nada, porque a gente não sabe para que vieram. Acho que é só enfeitar. Né? Acha que é só enfeitar. É. Que é só encher a casa de luz, inclusive as luzinhas de Natal, até isso, né? Porque às vezes, para a gente poder falar, vai pesquisar aqui e ali, né? Então, as luzinhas de Natal que a gente gosta tanto, também foram criadas pelo Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Ele também criou as luzinhas de Natal. Não são lindas? Muito. São lindas. Mas a luz artificial também fala da busca da luz que a gente está querendo dentro de nós. Com certeza. Então, mesmo nós, os cristãos, precisamos ter atenção. O que nós estamos fazendo do nosso Natal? Exato. O nosso Natal está servindo para quê? Qual é a mensagem? Do que é que a gente está falando? A gente efetivamente, na hora da nossa ceia, será que a gente para tudo e faz uma oração? Nós somos cristãos, nos dizemos, cristãos espíritas ou cristão de qualquer tradição. Fazemos isso. Lembramos de Jesus, lembramos do Senhor na nossa reunião, com a nossa mesa farta, de agradecer, verdade. de externar a nossa gratidão, porque temos fartura em nossa mesa, enquanto tantos não têm. Jane, como que podemos ensinar às nossas crianças o verdadeiro sentido, significado, simbolismo do Natal? Trazer isso para eles e fazer eles começarem a aprender e a sentir isso de uma forma interessante. Eu entendo que a primeira coisa que a gente pode fazer, já que a gente enfeita a casa, é falar da importância dos símbolos. Não é vamos montar a árvore, porque muitas vezes a criança chega, a árvore já está montada. O adulto faz isso. A criança não participa. Não então, se a criança começar a participar da árvore, e a gente fala assim, sabe por que tem a árvore? A árvore significa isso. Sabe por que a gente coloca essa estrela? E aí a gente vai direcionando a criança. Penso também que a gente poderíamos fazer isso ao longo de todo o ano, mas, já que estamos falando de simbolismo, no final do ano talvez fosse bem interessante a gente pegar os nossos pequenos e olhar para o armário e perguntar o que não nos serve mais. O que a gente está guardando que não precisa guardar? Com certeza. O que a gente pode doar? Tem tanta coisa que a gente guarda de forma desnecessária. O que a gente pode fazer? A gente pegar a nossa criança, vamos visitar, se for possível, um orfanato. Sim. Existem crianças que não têm a mesma coisa que os nossos têm. A gente poderia levar a nossa criança no orfanato. Isso pode ser feito o ano inteiro. Mas como simbolismo, a gente poderia dizer, Jesus veio pregar o amor ao próximo. Levar a criança a fazer uma visita num lar de idosos. Não é? Conhecer o lar porque aí fazer, ver que a vida passa para todo mundo, existe idoso. Né? E o idoso da nossa casa não existe idoso que não tem onde morar. Assim como tem criança que não tem onde morar. Exatamente. Idoso que é cheio de histórias. Quando a gente chega com uma criança para fazer um afago no idoso, a gente não tem ideia do valor que esse idoso dá. É como se ele tivesse
sentindo o calor de Jesus junto dele. Porque muitas vezes o idoso, numa casa dessa de acolhimento, não recebe a visita de nenhum ente querido, não é? Então, eu entendo que a gente Geralmente, não recebe, não é? é verdade. Fica lá abandonado. É o abandono. É o abandono, é a rejeição, é a exclusão, é a dependência. Porque no caso do idoso, junto com essa exclusão, com essa separação, existe também a limitação. Ele já não pode fazer mais do que podia. Muitas vezes ele tem deficiências severas de audição, de visão, de locomoção. Então, junto, chegam as limitações. É importante para a nossa criança saber que tudo faz parte da vida e que doar de si, não necessariamente, a gente estava falando de fazer uma limpeza nos armários, mas não necessariamente a gente pode doar a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa conversa amigável para aqueles que recebem tão pouco ao longo de todo o ano, né? E como podemos criar lembranças para os nossos filhos para que eles possam associar o Natal à família? Você veja que tudo é um encadeamento, não é, Iraci? Nós hoje... É interessante essa questão das fotografias, você falando das memórias. Eu me lembrei das fotografias, porque houve um tempo em que a gente tirava as fotografias, elas tinham que ser reveladas. Um tempo depois, a gente pegava uma caixa das fotos antigas e a gente ia visitando aquelas memórias. Isso aconteceu no ano tal, isso aconteceu no dia tal. Aqui é a tia fulana de tal. Aqui é o meu primo que você não conheceu. E a gente ia construindo uma história. Tu me lembra da fotografia? Porque hoje, se bobear, você não vê mais fotos. Elas ficam todas guardadas nos celulares individuais, particulares. Exato. Cada um de nós tem uma maquininha dessa, que a gente Sem chama... falar que vai deletando, que é para dar espaço para as coisas recentes. Exatamente. Então, já com isso a gente perde memória. E eu estou falando da memória afetiva, a gente guarda no coração. Mas é que eu estou me lembrando que nem a literal, que é a fotografia, a gente guarda mais. É verdade. Porque cada um tira a foto que lhe interessa, com o seu próprio equipamento, olha ali, ou não, porque às vezes nem sabe mais que tem aquela foto ali guardada. E acabou. E o dia que a pessoa se for desencarnar, vai com ela. Vai com aquela lembrança na memória deles. Porque qual a lembrança que essa pessoa deixou para a família? Não tem. Exato. E a gente fazia esses encontros que são importantes, marcando a importância do Natal, a gente cria essa memória afetiva. Um dia no futuro, quando perguntarem assim, qual a lembrança que você tem do Natal? Você lembra do Natal na sua infância? O que era o Natal? Tinha família? Quem ia? Quem participava? O que você fazia no Natal? Se a gente pudesse perguntar agora para cada um de nós, qual é a minha memória de Natal? Às vezes não é uma memória feliz. Muitos podem não ter memórias felizes de Natal. Sim. Mas olhar para as coisas que nos acontecem, entendendo aquilo que ela nos trouxe, também é uma forma de trazer alegria, também é uma forma de trazer felicidade. E se a gente reflete hoje e pode em algum momento dizer eu não tenho memórias felizes da minha infância voltada para o Natal, o que eu posso fazer de diferente com a minha criança? Exato. O que a gente gostaria, o que a gente acha importante que a nossa criança lembre? É isso mesmo. O que é importante que lá no futuro, quando ela olhar para trás, assim, poxa, todo ano na minha casa acontecia isso, ou na casa da vovó, na casa do tio, não importa na casa de quem, não é? Porque o Natal é onde está o amor, onde o coração está,
ali nós estamos também. Pode ser na nossa casa, na casa da vovó, do titio, não importa. Mas quais são as memórias que a gente gostaria que os nossos filhos tivessem no futuro? Será que é somente da troca de presentes? Será que é isso mesmo que a gente gostaria? Ou a gente precisa trazer para a nossa criança esse valor que se perdeu? Porque se perdeu em nós também. A gente está falando que o mundo perdeu o valor. Não é o mundo perdeu porque nós perdemos. O mundo é o que nós somos. Nós nos distanciamos desses valores. Então, o que a gente pode fazer com a nossa criança? Está chegando o Natal. Vamos criar tradições construtivas com as nossas crianças. Tradições que sejam boas para nós, mas que incluam o semelhante, que incluam o próximo, que incluam Jesus. Como fazer esse resgate, né, real do sentido do Natal e da chegada de Jesus junto das nossas crianças, da nossa família? É preciso falar de Jesus. A gente está falando muito da importância de Jesus no Natal, mas falar uma vez de alguma coisa, a gente estava falando de hábito, né? Ainda há pouco. Falar uma vez é insuficiente. A gente precisa criar a prática, o hábito de falar de Jesus ao longo de todo o ano. Com certeza. Então, quando a gente estimula as famílias a trazerem as crianças para a evangelização, é por isso. É para que eles saibam que existe esse amigo, que existe esse mestre de todos nós. A importância da evangelização ao longo de todo o ano vai favorecer que, quando chegue essa época do Natal, falar de Jesus não seja uma grande novidade, ou eles até assim, mas por que está falando disso? É tão desconhecido, está tão distante de mim. Mas se eu dou a oportunidade da minha criança conhecer Jesus ao longo de todo o ano, ela, aos poucos, vai trazendo Jesus para dentro dela, para essa proximidade, confiando nessa amizade. E quando chega dezembro, Jesus já está ali. Com certeza. Jane, nessa época de Natal, costuma-se colocar luzes, acender várias luzinhas de Natal, árvore, guirlanda na porta, mas o presépio são poucas casas que colocam, pouquíssimas. Será que montar o presépio junto das crianças, cultivar essa forma, essa tradição, mostrar para eles qual é o sentido do Natal, o que significa? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Porque eu estou me lembrando... Eu fico aqui na minha imaginação lembrando como era Francisco de Assis fazendo isso lá no tempo dele, né? Sim. Como foi... E você veja, eu imagino que naquela época, com a escolha que ele fez, né, na vida dele, como era simples. Como não tinha sofisticação. Não precisava de muita coisa. Ele não precisava, ele só foi buscando as coisas que ele foi encontrando no entorno dele, muito provavelmente. Olha que coisa interessante montar um presépio que não seja industrializado, ou que poucas coisas sejam industrializadas. Se a gente tiver que montar uma manjedoura, por que a gente não sai e vai procurar um capinzinho, uma coisa que a criança pode... Isso cria memória, né? A gente vai lá e pega a criança e vai falar com ela, Jesus nasceu numa manjedoura. Aí a criança fala assim, manjedoura é uma palavra distante, né? Porque não é uma palavra coloquial, não é uma palavra que a gente só fala de manjedoura no Natal. Ninguém fala de manjedoura em outro momento, em outra circunstância. Então, quando fala de manjedoura, o que é manjedoura? E a gente montar aquela caminha de feno com a criança. E a gente poder dizer assim, bom, tinha também animais. O que a história conta pra gente? O que a tradição conta para nós? Quais eram os animais que estavam ali envolvidos? E por que Jesus nasceu ali, naquele ambiente pobre? Por qual motivo que ele nasceu ali?
Quem é? Ele estava cercado de quem? Sim. Quem eram as pessoas que estavam cercando o nascimento de Jesus? Dá para a gente também, fico pensando, quebrar alguns paradigmas, né? De aquele que nasceu num ambiente muito simples, foi exatamente quem dividiu o mundo em antes e depois dele. Exatamente. A gente não sabe como é que a gente vai estimular e como é depois a gente cobra que a criança tenha valores de afetividade, De família. tenha valores de família e de gratidão. Como se a gente não ensinou? Exatamente. Se a gente não trouxe a criança para isso. Então, o presépio, montar para o presépio explicando, porque tudo tem simbolismo, né? Então, os reis magos, eles vieram guiados por uma estrela. O que é a gente olhar para o céu e poder entender? A gente na cidade grande nem olha para o céu. Não, A gente nem olha para o céu para ver que tem estrela. é verdade mesmo. Não é? Mas lá havia. Então eram guiados e eram de verdade. No tempo passado nós éramos guiados pelas coisas da natureza. Exatamente. Não é? Uhum. Nós sabíamos dos movimentos das marés, nós sabíamos o que estava acontecendo. Mudava a estação do ano, nós sabíamos como nos movimentarmos na colheita e na plantação. Exatamente. Mudava a lua, as crianças nasciam. As crianças nasciam e sabíamos quando a criança ia nascer porque as luas eram contadas. É. A pessoa disse assim, isso tudo é mito. Não é mito. Não, de jeito Não nenhum. é mito. A natureza trazia essa informação e era efetivamente a única forma que a gente tinha para poder conduzir as nossas vidas. E aí a gente traz o presépio contando história, montando, dizendo porque Jesus nasceu naquela manjedoura, quem era Maria, porque e aí a gente veja se a gente tem oportunidade de aproximar das questões espirituais, porque tem um anjo que traz, né? Que anuncia a vinda de Jesus para Maria. Sim. Mas para nós que somos espíritas, quem é o anjo? Né? Então, como o Espiritismo entende o Natal na sua força simbólica? O Espiritismo, eu entendo que ele pode trazer toda essa força simbólica que nós estamos falando desde o início. Aliás, eu acho fundamental. Mas é importante entender para nós que Jesus é o símbolo maior. Jesus é o exemplo do amor, da caridade, da esperança, da fraternidade, do perdão, da generosidade, do encontro. E nós, como espíritas, não podemos, quer dizer, eu brinco sempre, poder a gente pode tudo, mas não deve, né? Porque é aquela história, o que me convém? Nós, como espíritas, sabemos que nós não negamos as necessidades da matéria, porque isso é um equívoco também. É aquela passagem que tem no nosso evangelho, é estar no mundo sem ser do mundo, né? Não fala o homem, não tem aquele texto que fala do homem no mundo, onde o Espírito, né, diz para nós, né, uma instrução que tem no evangelho que diz assim, nós não estamos dizendo que você não deva viver as coisas do seu mundo. Nós hoje vivemos o conforto que o mundo nos dá. Alguns de nós têm possibilidades de ter um Natal farto, mas ao nosso lado tem muitos que não têm. Com certeza. E isso é Natal. O Espiritismo precisa, e ele vê o Natal como sinônimo de caridade. E cada vez mais não é ir a si. Cada vez mais a necessidade bate à nossa porta. Nossa. E a gente precisa enxergar que Natal é olhar para o outro. Olhar para a gente também, claro, mas é olhar para o outro, olhar para o próximo, para as necessidades do próximo, seja esse próximo quem for e sejam quais forem as necessidades também. É poder entender que Jesus trouxe essa mensagem para nós. Então, uma vez por ano, se convencionou que a gente falasse mais sobre isso, porque muitos de nós ainda está falando muito pouco ou quase nada.
E mesmo para nós, que estamos numa casa espírita, que temos uma frequência, muitas vezes esquecemos qual foi a mensagem de Jesus e qual é a mensagem do Natal. É isso mesmo, Jane, tem toda a razão. Então, estamos aqui falando de Natal, vivenciando esse momento de Natal e fazendo com que todos aqueles que acompanham o nosso programa possa trazer o espírito de Natal para dentro dos seus lares. Eu te convido, Jane, a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu gostaria de desejar para vocês uma noite de bênçãos, uma noite de luzes. Seja como for, Jesus é a razão do nosso Natal. Jesus é a razão dos nossos dias. Jesus é o motivo pelo qual nós caminhamos do jeito que nós caminhamos. Jesus é esse amor, é esse calor que pulsa. Experimente esse amor nesse Natal. Convide os amigos, convide a família. Esteja com eles. Fale de Jesus. Traga esperança, traga vida. Permita-se ter a alegria do Natal. Jane, obrigada pela sua presença, Eu que agradeço. pelo seu carinho. Gratidão, muito obrigada. De vir comemorar o Natal conosco. E para você que está toda segunda-feira conosco, nós desejamos a você um Natal de muita harmonia, de muita compreensão, um Natal de perdão, um Natal de amor, um Natal de renovação, porque Natal é o renascimento. Então, que Jesus venha renascer nos nossos corações e nos nossos lares. Um beijinho super carinhoso e 365 dias de Natal para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.